Ei, pessoal, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre o risco das substâncias psicodélicas para os filhos de famílias tóxicas. Por que gravar um vídeo sobre isso? Bom, primeiro porque não se tem comentado sobre esse risco nas redes sociais, na internet. Se vê muito hoje pessoas que dão depoimentos que utilizaram essas chamadas substâncias psicodélicas, consideradas alucinógenas. São depoimentos, relatos anedóticos de pessoas que foram lá e utilizaram em contextos religiosos, fora de um ambiente terapêutico, certo? E até mesmo porque tem profissionais de saúde, como psiquiatras e pesquisadores, que defendem o uso dessas drogas, alegando que elas podem tratar, curar sintomas psicopatológicos, depressão, ansiedade, que as pessoas podem aí supostamente se conhecer e se libertar de trauma se elas buscarem essas substâncias. Enfim, será que isso é suportado por evidência científica? A gente vai conversar sobre isso nesse vídeo. O que a gente vê hoje no Brasil é um uso desenfreado desse tipo de substância. Não se tem um controle rigoroso, certo? Se permite hoje o uso da ayahuasca em contexto religioso, inclusive para crianças, que é uma substância fortíssima. E para quem não sabe, no Brasil é permitido que os pais ministrem essa substância para crianças que são indivíduos que estão em formação psicológica e estão, obviamente, em condição de vulnerabilidade quando utilizam essa droga ou essas substâncias, o que, na minha opinião, como profissional de saúde, é algo muito delicado. Qual estudo e qual pesquisa que comprova que não existe risco, certo, para que as crianças consumam essas substâncias? Sem questionar aqui a questão da liberdade religiosa, a gente vive num país que tem liberdade religiosa. O meu objetivo com esse vídeo não é questionar a sua crença, a sua religiosidade, não estou aqui para isso. Mas eu quero conversar com vocês sobre algo que ninguém está falando. Quais são os possíveis riscos? Será que mesmo que esse discurso, inclusive de líderes religiosos que estão aí pregando isso, de que essas substâncias podem fazer a pessoa se conhecer ou se libertar de traumas? Como assim? Como que as pessoas estão sendo influenciadas, pessoas que podem ter algum diagnóstico de algum distúrbio psicológico, a buscar por conta própria, num ambiente que não é adequado, como se fosse uma forma de tratamento psicológico ou uma cura. O que é bem grave, eu fico bem chocado quando eu vejo esse tipo de coisa. Enfim, falando aqui da ciência, a quantidade de pessoas que participam desses estudos que a gente vê hoje, dessas substâncias psicodélicas, ayahuasca, psilocibina, LSD, é muito baixa. O tamanho amostral é muito baixo de voluntários que participam dessas pesquisas. E geralmente essas pesquisas avaliam efeitos em pessoas saudáveis, que não é o público da clínica de psicopatologia. Dito isso, qual que é o risco de uma substância que está sendo oferecida sem um controle rigoroso para basicamente qualquer pessoa, inclusive aquelas pessoas que estão traumatizadas porque tiveram familiares tóxicos, abusivos ou que ainda convivem em lares que são disfuncionais, sociopatas, psicopatas, e podem buscar essas substâncias como uma forma de evitar aquele ambiente de fuga, enfim. Como que tudo isso está acontecendo e por que ninguém fala desses riscos? Essa pessoa que já está traumatizada e ela
está em condição de vulnerabilidade e ela já tem um monte de gatilho ali que pode fazer ela ter uma crise de pânico, uma ansiedade extrema. Quando ela usa essa substância, ela pode sim desenvolver estresse pós-traumático. Isso se ela já não tiver, certo? Vai piorar esse estresse pós-traumático. Ela pode ter um transtorno de estresse pós-traumático complexo por ter passado por uma série de abusos psicológicos e até físicos nessa família disfuncional. E quando ela entra nesse contexto religioso desse uso, buscando com o objetivo de se conhecer ou ter uma cura desses traumas, ela pode se traumatizar de novo. Porque nessas experiências é como se houvesse uma perda do seu eu, do seu ego. Você já imaginou? Uma pessoa que já está traumatizada experimentar isso? E qual que é o preparo que isso está sendo feito? Como que é o contexto disso? E se você fizer o uso desse tipo de substância, você entende que esses traumas que você vivenciou, eles podem se tornar aí mais fortes. Você está preparado para lidar com isso sozinho? Você vai usar essa substância? Qual o suporte que você vai ter nesse contexto dito religioso? Você precisa se fazer essa pergunta. E será mesmo que se você fizer o uso disso, isso está sendo feito em pesquisa hoje, né, por cientistas. São estudos iniciais ainda, está em fase experimental, é importante que as pessoas saibam disso. Será mesmo que nesse contexto você também está isento de riscos? E até que ponto utilizar essas substâncias vai fazer com que você se fortaleça? Porque, como eu expliquei para vocês, essa substância psicodélica geralmente leva à perda do seu eu. E na terapia do trauma, para esses pacientes que foram tão machucados, a gente vai trabalhar na direção oposta, para que ela fortaleça, para que essa pessoa fortaleça o seu ego, o seu eu, a sua consciência, que ela tenha mais autoestima, reestruture crenças disfuncionais, mas para que esse ego, este eu, fique mais fortalecido, que ela retome o seu poder de escolha. O objetivo não é destruir o ego. Tem se romantizado muito essa perda do ego, que dizem por aí. Vamos perder o ego. Eu retorno aqui. Qual capacitação psicológica, médica, psiquiátrica, psicopatológica essas pessoas têm para falar isso publicamente ou mesmo nesses ambientes e defender isso? Então é preciso que as pessoas sejam informadas de que as pesquisas científicas que foram feitas sobre essas substâncias estão em fase inicial e é totalmente diferente a gente falar de uma pesquisa científica que está sendo feita por cientistas e é assistida por profissionais de saúde do que num contexto que a pessoa está ali utilizando, sem nem saber como que aquela substância foi feita. Se a pessoa que está administrando aquela substância conhece sobre saúde mental, se tem uma equipe ali de profissionais de saúde, se acontecer alguma coisa, uma crise de pânico, qual o protocolo que vai ser seguido? Será que essas pessoas sabem que é uma crise de pânico, um surto psicótico? Tem crianças entrando em surto psicótico hoje, nesses ambientes, pelo uso dessas substâncias psicodélicas. Se você tem um trauma de infância, um diagnóstico de alguma psicopatologia, procure profissionais de saúde capacitados. Por favor. Isso é autocuidado também. Se você teve uma experiência que não foi tão boa como um profissional de saúde, ou já passou por vários psiquiatras ou vários psicólogos e está desenganado, desiludido, eu peço que você insista. Vamos psicoeducar as pessoas, é o que eu faço aqui. Olhe a pós-graduação desse profissional, veja qual que é a especialização dele, se ele tem conhecimento em psicotraumatologia, em trauma, em psicologia clínica, qual que é a especialização desse psiquiatra que você está passando. As faculdades de medicina, de psicologia são generalistas. O psicólogo mesmo, ele vê um pouquinho de tudo. Ele não sai capacitado, infelizmente, para lidar com
as condições de psicopatologia e nem com trauma de infância. Eu já falei isso aqui no canal. Portanto, busque um profissional que tem essa capacitação, que a chance dele conseguir te auxiliar e fazer você fortalecer o seu eu e não perder essa estrutura psicológica. Com muita consciência, devagar, aos poucos, você vai ali se conhecendo e vai se entendendo. Isso deve ser feito com cuidado. E não assim, de uma hora para outra, achar que você vai tomar uma substância, uma bebida, e aquilo vai te curar. Então, não existe solução mágica para problemas complexos. Tudo bem? Acho que eu já falei até demais. Se você quiser deixar o seu comentário, contar a sua experiência, concorda comigo, não concorda, eu tô aqui muito aberto no meu canal. Se você gostou do vídeo, eu peço que você curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações. Dúvidas, críticas, sugestões, comenta aí também, que eu gosto muito de interagir com vocês. E a gente se vê no nosso próximo encontro. Muito obrigado.